No caso de recém-nascidos ou crianças, qual a melhor maneira de agir com relação a sintomas de hipersensibilidade? Porque depende. O recém-nascido, ele só toma ao nascimento a hepatite B, que é uma vacina que não dá nenhum tipo de reação. A gente não vê habitualmente, por ser uma vacina de capsídeo, não ser uma vacina de vírus vivo. E a BCG é uma vacina que tem uma imunidade baixa, né, por volta de 40%. É uma vacina bastante antiga e que há várias discussões e que a gente precisa mudar esta vacina. Mas não se conseguiu ainda formular uma vacina eficaz. Há mais ou menos uns 25 anos atrás, teve uma experiência com a vacina percutânea para BCG, que a gente tem a intradérmica, que é aquela que faz no bracinho direito, que fica a marquinha. A gente teve uma vacina, além dessa, que é percutânea, e que parecia um monte de preguinho, uma madeirinha. E a vacina estava ali nesses preguinhos e a gente ficava 9 pontinhos. Com um determinado tempo, acho que com 5 anos usando essa vacina, e essa vacina só tinha uma rede privada, se viu que ela era menos eficaz do que a vacina intradérmica. Se retirou isso do mercado. Na verdade, ela é subcutânea, ela não entra disputa. E aí, assim, a gente vê muita reação à vacina BCG nos recém-nascidos, por conta da forma da aplicação da vacina. É uma vacina bastante reaprogênica, ela pode infligir uma forma ganglionar de tuberculose, e aí a gente tem que tratar esses pacientes com medicação como se a gente estivesse tratando tuberculose. Então, essa é uma vacina que para o recém-nascido são as únicas vacinas. A gente não tem outras para o recém-nascido. Com 30 dias, eles tomam a segunda dose da vacina de hepatite B, que é uma vacina muito tranquila. A partir do segundo mês de vida, que começam as vacinas. Tetra, polio, rotavírus, pneumo, no terceiro mês meningo, no sexto mês influenza, no nono mês febre amarela, com um ano, sarampo, caixão de rubéola, catapora, hepatite A. E assim, a gente vê pacientes terem reação alérgica à febre amarela, com febre, com dor no corpo, com placas pelo corpo que a gente chama de epizootomia. Isso é comum na febre amarela, mas a gente faz só sintomático mesmo, com medo de febre, e a gente só acompanha o paciente. A tetracelular, que é com 2, com 4, com 6 meses, é uma vacina que eu considero mais reatogênica, de forma de células inteiras que tem no corpo. A febre alta, pode dar crise convulsiva, pode dar hipotonia, o bebê que fica muito quietinho, ou uma irritabilidade muito grande. Há uma discussão com os pacientes que têm crise convulsiva prévia, que não devam tomar essa vacina, que o ideal seria fazer de forma acelular. A vacina de influenza é uma vacina boa, a gente também não vê assim, grandes coisas. A vacina de meningo é uma vacina bastante segura. Habitualmente, o que a gente vê mais é do local mesmo. Mas uma compressinha de gelo, a gente não vê muita coisa. A vacina rotavírus, que é uma vacina oral, né? A gente também, assim, existiu uma vacina que foi muito ruim, por isso foi suspensa por muito tempo, mas essa vacina atual parece ser uma vacina bem segura e que não traz grandes efeitos colaterais. HPV a gente não vê, reação colateral também. Varicela a gente não vê, hepatite A gente não vê, sarampo, caixão de rubéola, que é uma vacina tríplice viral, que é de vírus vivo. Às vezes a gente vê, depois do 10º dia da vacina,
a criança ficar meio irritada, ter febre e ter um racho, que é um exantema, fica parecendo como se tivesse um sarampo, mas não é a doença, é muito parecido com a febre amarela, mas todos são assim, fáceis de serem lidados e normalmente essas crianças assim, elas não evoluem mais do que isso, não. A rede privada a gente não vê isso. A gente não vê porque são vacinas mais modernas, o mínimo de reação. A gente não faz BCG em rede privada porque ela é feita já nas maternidades ao nascimento, né?